A Serra do Mar é um sistema de montanhas e escarpas que forma a borda oriental do Planalto Atlântico. Estende-se por mais de 1.000 quilômetros, paralelo à linha de costa entre o norte do estado do Rio de Janeiro e o nordeste de Santa Catarina. É constituída por maciços e ramais montanhosos que formam um verdadeiro degrau entre o Planalto e a planície litorânea. Alguns mais afastados e outros mais próximos da costa, fazendo jus ao seu topônimo. Devido à sua imponência e inacessibilidade, abriga grande parte dos remanescentes da floresta atlântica, formando um contínuo corredor ecológico que serve de habitat para centenas de espécimes da fauna e flora nativa, onde em muitos locais apresenta cenários originais do bioma. Outra nobre importância desta serra é que dela também provêm as nascentes dos principais mananciais responsáveis por suprirem a demanda hídrica de diversos municípios litorâneos do sul e sudeste brasileiro. Diante de tanta importância ambiental, social e econômica, a Serra do Mar também é considerada patrimônio nacional. Com isso, deve-se assegurar a sua preservação e o uso sustentável dos seus recursos naturais. A origem e evolução geológica e geomorfológica da Serra do Mar, assim como a definição exata de seus limites, desafiam e intrigam os geocientistas devido à sua elevada complexidade. A Serra do Mar, em quase sua totalidade, é formada por granitos e gnáisses. O granito é uma rocha ígnea, plutônica, ou seja, o magma que se resfriou lentamente em subsuperfície, a quilômetros de profundidade, diferente das rochas vulcânicas que extravasaram a crosta através dos vulcões e se solidificaram rapidamente. O granito se formou há 550 milhões de anos, numa época que o tectonismo estava bem ativo na nossa região, e hoje, com o passar do tempo, a gente consegue escalar nos granitos, andar sobre os granitos, uma rocha que estava a quilômetros de profundidade, e tudo que estava em cima dela foi erodido e hoje a gente consegue vê-la, né? Observá-la e estudá-la também. Há mais de 250 milhões de anos, as massas continentais se juntaram formando um grande continente chamado Pangeia. As montanhas originadas nesse período foram sendo erodidas com o passar do tempo e contribuíram para a formação de grandes bacias sedimentares. Na sequência, o Pangeia se fragmentou, formando 2 continentes, Laurásia ao norte e Gondwana ao sul. Há cerca de 140 milhões de anos, houve o início da quebra do Gondwana com a emersão de magma no interior desta placa continental. Com isso, houve a separação entre o que hoje é a América do Sul e a África e o surgimento do Oceano Atlântico Sul. Com o passar dos períodos geológicos, houve a formação de uma superfície mais plana, resultante da erosão das áreas soerguidas na borda leste da América do Sul, fornecendo material para a formação de bacias sedimentares. Ainda, como reflexo da separação dos continentes, houve o soerguimento tectônico do bloco ocidental da Falha de Santos, correspondente à Proto-Serra do Mar, e o abatimento do bloco oriental, correspondente à planície litorânea. Isso ocorreu há cerca de 65 milhões de anos. Neste período, a borda da serra situava-se dezenas de quilômetros a leste da linha de costa atual. E os corpos graníticos, hoje em superfície, naquele período, estavam a quilômetros de profundidade. Pesquisas sobre a origem geológica dessas feições estão continuamente em desenvolvimento. Novas interpretações e descobertas serão feitas e ajudarão a compreender a história da formação das estruturas que hoje vemos na paisagem. A
Estrada Três Barras fazia parte de uma rota colonial que interligava a vila de São Francisco ao Planalto de Curitiba. O trajeto era percorrido por meio de embarcações pela Baía da Babitonga até as proximidades da foz do rio Três Barras, e a partir deste local, seguia-se caminhando na estrada pelas encostas do Monte Crista, passando pelos campos do Quiriri e seguindo em direção aos campos de Curitiba. Bem provável que para a definição de seu primeiro traçado, em meados do século XVIII, tenha-se utilizado de trilhas existentes dos povos originários, os quais já possuíam uma rede de caminhos que se estendia pelo território brasileiro e se interligava com outras localidades da América do Sul. Essas trilhas não pavimentadas foram muito utilizadas na exploração do interior do país por exploradores europeus. O pai falava que os Guarani caminhavam e trocavam medicina, trocavam semente, trocavam muitas coisas nesses caminhos, né? Esse caminho sempre existiu, esses caminhos, essas rotas, né, por onde os povos guaranis, os antigos, caminhavam antes da gente estar caminhando agora. Quanto à construção da Estrada Três Barras, existe uma escritura pública de 1730 que menciona um compromisso firmado pelo vigário José Pinheiro para sua abertura. Tem-se outro importante apontamento do ano de 1757, quando o ajudante Antônio Pereira da Silva compareceu à Câmara da Vila de São Francisco. Ocasião não favorável aos trabalhos de abertura do caminho da serra, devido às trovoadas e ventos de nordeste que lançavam na obra grandes nevoeiros e bastante imundície, e que só depois da Páscoa era tempo conveniente para esse trabalho. Relatos históricos mostram que era relativamente frequente o comércio mantido entre Curitiba e São Francisco pelo Caminho Velho. É mencionado em transcrições da época sobre a dificuldade de percorrer a Estrada Três Barras, onde nas partes mais difíceis, na encosta do Monte Crista, era necessário conduzir a carga nas costas. Conta-se que os indígenas por vezes apareciam nesse trecho. Sobre a relação entre os povos originários, esses povos que viviam aqui, quando chegam os europeus, a gente já sabe que foi traumática, né? Foi violenta. Esses povos foram, né, escravizados, morreram por doença. Todas as formas de violência acabaram acontecendo, né? Porque a gente sabe que o interesse europeu era ocupar a terra e tomar os bens e as riquezas que aqui tinha, né? Quando vem essa outra leva migratória no século XIX, que vem os germânicos para cá, mesmo já tendo uma ocupação já antiga aqui, né, pelos colonizadores, o pessoal que chegou e veio fazer a colônia Dona Francisca encontraram muitos indígenas ainda por aqui e tiveram conflitos. Se você for ver o Colonizar Itung fala de relatos e coisas traumáticas, que é de uma história ainda recente, que as pessoas não gostam muito de falar. O período que teve maior comércio na Estrada Três Barras foi de 1870 a 1911. Após esse intervalo, o tráfego entrou em declínio, devido ao mau estado de conservação que impossibilitava o trânsito dos animais de carga. A verdade é que essa via de comunicação nunca chegou a prestar os serviços que dela se esperava e acabou sendo definitivamente abandonada. Este velho caminho e toda a natureza que o envolve despertam a imaginação popular. Com o passar do tempo, foram sendo criadas narrativas de que a escadaria de pedras do Monte Crista foi construída por jesuítas. Outros afirmam ser um ramal de caminho inca, porém, todas essas afirmações carecem de comprovação. E do antigo caminho, cheio de lendas e histórias, ainda restam suas escadarias, que dão acesso aos excursionistas que pretendem conhecer e apreciar aquelas lindas paisagens. Muito antes, nós já tínhamos um grupo de amigos, mais ou menos 20, e quase uma vez por mês ou 2 vezes por mês a gente combinava um fim de semana e fazia
passeios pelo interior de Joinville, ou mais longe, às vezes, de bicicleta, tudo de bicicleta, né? Aí, um dia, acho que foi minha falecida mulher que disse, vamos fundar um clube. Muitos eram contra, não, isso não vai dar certo, e isso e aquilo. Mas, no fim, a maioria venceu e a nossa casa em Joinville foi fundada, então, Centro Excursionista, né? A primeira geração do Monte Cristo já estava parando de atuar. E aí nós começamos devagarzinho. Mas, como sempre, em qualquer clube, existem assim os mais ativos, os líderes. E eu tive a felicidade de conviver com eles, então. E com eles, uma ou outra vez, hora um, hora outro, hora a maioria, a gente, então, participou das excursões e das subidas do Cristo e outras montanhas daqui e do Paraná. Olha, a bem da verdade, para mim, foi como um passo para a liberdade. Porque o meu era de casa para o trabalho. Comecei a trabalhar com 14 anos, de bicicleta, né? E aí, quando a minha amiga Elisa começou a comentar que era muito legal, ela tinha ido um passeio e mais outro e tudo mais, aí eu pedi em casa para então ir, aí comecei a ir assim, às reuniões. Eu só não me lembro o ano, Porque meu pai é nascido em Viena, ele é austríaco, e a minha mãe é suíça. Então, é uma educação completamente diferente, né? Então, a gente tinha muita liberdade, eu tive muita liberdade, com certas restrições, claro, né? Mas a gente sempre... E meu irmão sempre participou também, mas não tinha essa. E tínhamos as restrições. Na época, o seu Schultz era um homem muito respeitado. Normalmente, ele acompanhava a gente nas excursões. Toda a nossa região está inserida no bioma Floresta Atlântica. No entanto, este se subdivide em diversas subformações ou fitofisionomias. Segundo Veloso, entre elas, duas são principais. A floresta ombrófila densa, que predomina a leste da serra, e a floresta ombrófila mista, que predomina a oeste. Por sua vez, essas unidades se dividem pela altitude, ocorrendo abaixo de 30 metros terras baixas, mangue e restinga, entre 30 e 400 metros submontana, e entre 400 a 900, 1000 a floresta montana, e acima de 1000 metros a floresta altomontana ou floresta nebular, que é o ambiente predominante onde os montanhistas costumam acampar e apreciar ao conquistar o topo das montanhas. Entre as florestas nebulares, em solos rasos e secos, temos os campos de altitude, que se constituem em uma formação relictual, relacionada e muito mais distribuída no último máximo glacial. Esses campos de altitude têm uma biota rara e endêmica, e são fonte de captação de recursos hídricos que abastecem as cidades a jusante. Preservar e conhecer esses campos são de suma importância, tanto para a sociedade em geral, quanto para os amantes das montanhas. Os botânicos Padre Raulino Reitz e Roberto Miguel Klein percorreram parte dos campos de altitude da Serra Quiriri em expedições realizadas nas décadas de 50 e 60. Desbravaram áreas entre o Monte Crista, Morro Campo Alegre e Morro do Iqueririm. Foram 10 expedições realizadas, mais de 500 quilômetros caminhados e mais de 1.300 plantas coletadas. Passando pelo Caminho Velho, foram realizadas 6 expedições. E, curiosamente, para que o acesso ficasse mais fácil, Raulino contratou por 6.000 cruzeiros a roçagem de toda a subida. Poderão os sócios do Centro Excursionista Monte Crista subir agora descansadamente o Caminho Velho, pois acha-se todo desobstruído, não sendo mais necessário saltar por sobre os grossos troncos de árvore derrubadas pelas tempestades ou ladear enormes tranqueiras.
Heitz e Klein coletaram diversas novas espécies de plantas para o estado de Santa Catarina, e algumas na Serra Quiriri. Gostaria de destacar duas. Uma delas é Mataíba Christi, que é o cubatã do Monte Crista, e outra é a Begônia garuve, a begônia da garuva, que foi encontrada lá também. Entre 2008 e 2010, eu e o Reginaldo José de Carvalho encontramos um material inédito, um material não descrito pela ciência. E, em parceria com outro pesquisador, descrevemos como Eugênia quiriri. Ela é uma espécie do grupo da pitanga, é uma Eugênia, parente da pitanga. É uma espécie difícil de identificação e só tem 2 amostras dessa espécie coletada. Uma por mim e o Reginaldo José de Carvalho e outra pelo pessoal do Jardim Botânico de Curitiba. A gente, nesses lugares mais alto e mais longe, a gente ia mais no inverno. Começava a nossa temporada de subida de morro em maio. Maio, dia 1º de maio, sempre tinha uma primeira excursão para abrir a temporada. Isso. A lógica, nós nunca subimos no verão. Já para evitar animais peçonhentos, ou enfim. E sempre quando começava assim, a ficar frio, nós fazíamos excursões. A gente ia de ônibus. A gente trabalhava sábados até meio-dia, conforme fosse a ida. O Tromba dava para fazer num dia e voltar no mesmo. Mas Monte Crista já não, a gente tinha que pernoitar lá, né? Aí a gente ia de ônibus até ali no Rio Bonito, na trilha. O ônibus deixava a gente ali e nós pegava desde a BR até lá de pé. A pé, com aquelas tralhas tudo levando aquilo, tudo pesado. A água estava fervendo, se derramava o pó, mexia, e para o pó descer, você pegava uma acha uma brasa com a ponta acesa, punha na água e o pó sedimentava. Café tropeiro. A gente levava mais assim, coisas mais secas, linguiça e essas coisas assim, farinha. E muito, muito a gente, só que era pesado. Feijão enlatado. Ah, mas o feijão enlatado não podia faltar. E tinha muito aquela comida em pacote, que a gente só botava água. Meu Deus, como é que... Até em Curitiba tinha um patrocinador que nos dava comida em pacote. Ai, eu não lembro do nome. Não. Nutrimental, isso mesmo. Ele fornecia comida para nós no Monte Crista. A parte em que havia mais, era mais barrento, né? Porque tem partes que são mais pedregulhos, ou enfim, ou tem mais árvores, ou não há. Mas naquele que eles chamam hoje de a calha, naquela calha que naquela época ela não era tão profunda, sabe? Ela foi sendo escavada, porque uma vez que você abre um vão no caminho, que ele não é mais ou menos plano, as próprias enxurradas de chuva, enfim, elas aprofundam, né? E é por isso que o pessoal hoje em dia escorrega aqui, desce mais de como é que eles chamam? De escorrega-bunda, desculpe a expressão. Esquibunda? É quibunda. O pessoal chama de saboneteira. Isso também, bem lembrado. Que é bem lembrado. escorregadio. Nós tínhamos um grupo muito grande de meninas que iam junto, muito grande. De vez em quando até mais meninas, quando era mais perto, do que rapazes. Tinha muitas meninas. Olha quantos casais que foram ali. Só pelo que eu me recordo dos mais próximos, assim, né? Fomos nós, a Pupi e o Ivo, a Elisa e o Klaus, né? I was tempted by your smile. I was tempted. A gente saiu do mercado municipal com barco e fomos acampar na ilha do Farol, em Ubatuba. E durante o trajeto a gente se conheceu e na ilha depois tinha o baile à noite e ali começou tudo. Conheci ele num dia de finados, numa excursão que nós fizemos para a Ilha da Paz.
Foi no dia 2 de novembro, eu tinha 15 anos e ele 16. Então, que a gente foi se conhecendo e tudo, eu só sei que daí foi feita uma caranguejada e era com dancinha, alguém tinha um toca-disco, alguma coisa assim, né? E aí foi uma festa só. E aí o Bento me levou para casa. Mas isso, então, de bicicleta, né, e coisa e tal. Aí o senhor, meu pai, na porta, esperando tudo direitinho. Assim, eu me criei no meio... Não é um clã porque não são parentes, assim, mas todo esse pessoal que fazia parte do Monte Crista era unido até por casamentos, né? Como a mãe falou, foi comum esse pessoal casar e eles sempre foram amigos, né? Então a gente se juntava e as histórias do Monte Crista sempre vinham, né? Assim, eram histórias muito interessantes, né? Aquele negócio de criança, assim, ficava com os olhão arregalados, escutando aquilo e pensando, pô, um dia eu vou fazer isso também. Eu sei que o Luiz é bastante esportista, agora o outro filho não, ele é perfumista, que era a expressão que a gente chamava. Tinha os excursionistas e tinha os perfumistas. E quando eu subi a primeira vez no Monte Crista foi muita emoção, muita emoção. Porque foi o lugar onde o pai e a mãe começaram a namorar, e vários casais que conviveram conosco, né? Os pais do Doco também. E então ali realmente foi muito emocionante, sabe? Chegar lá em cima no Homem Sentado, né? Depois no cume, caminhar ali no entorno, na Cachoeira do Três Barras. Foi assim uma emoção muito forte, muito forte. Inclusive as cinzas da minha mãe, o Joel e eu lançamos no cume do Monte Crista. Ali próximo ao Homem Sentado, no cume, ali no Platô 900, tá no jardim dela. Tromba é a montanha que o senhor mais subiu, né? Essa é... O Tromba... Tínhamos combinado a escalada do Tromba com os marumbinistas e na programação lá constava Guia Egon Scholz, escalada leve. Mas me xingaram. Isso não é escalada leve, é semi-pesada. O Morro da Tromba é uma espécie de barômetro natural para moradores de Pirabeiraba que, antes de pegar a bicicleta para ir ao trabalho, dão uma olhada na montanha para ver se vem chuva por aí. Ele chama a atenção a partir de diversos lugares de Joinville. Se destaca na paisagem por uma combinação de fatores, como sua altitude e forma, além de estar mais isolado de outras formações serranas e mais próximo da cidade. Sua morfologia lembra a tromba de um elefante. Acredita-se que tenha sido batizado de Morro da Tromba, logo após o descobrimento da vila de São Francisco entre os séculos XVI e XVII. Os apontamentos escritos mais antigos que se tem da sua primeira ascensão estão relacionados à abertura da estrada da Serra Dona Francisca. Na época, ele serviu como um mirante natural para que os responsáveis pelo projeto da estrada pudessem verificar qual o melhor trajeto a seguir, se pelo vale do rio Cubatão, da Prata ou Seco, tendo sido escolhido este último. Essa primeira ascensão ocorreu no ano de 1854 por Carl August van der Wald, Hans Weber e Louis de Voisin. Van der Wald foi um dos primeiros engenheiros agrimensores da colônia Dona Francisca e foi de extrema importância para o desenvolvimento econômico de Joinville e região, sendo responsável por abrir as primeiras picadas de interligação com as colônias de Curitiba, Rio Negro e Blumenau. E também pelo desenho do primeiro traçado da Estrada Imperial Dona Francisca, que promoveu o processo de colonização do Planalto Norte,
originando os municípios de Campo Alegre, São Bento do Sul e Rio Negrinho. A Estrada da Serra teve uma lenta construção. Desde os primeiros estudos até sua consolidação, foram mais de 40 anos. Do Dagoberto, que jogava, ele era piloto e jogou os bombons lá, passou por cima do Morro da Tromba e nós estávamos acampados e ele jogou bombom, só que poucos bombons a gente pegou porque se perdeu no mato, né? A mira dele não foi muito boa. Membro do Centro Excursionista Monte Crista, Dagoberto Miller foi atuante nas décadas de 50 e 60, possuindo ascensões nos principais cumes da serra. Em um relato no boletim informativo do Centro Excursionista, descreveu sobre as suas férias na Serra Quiriri em 1960. Notamos com surpresa que teríamos companhia em nossa peregrinação pelas montanhas. Eram os serranos em sua labuta de queimar os campos e reconstruir o rancho semidesabado. Alegres e joviais, foram bons companheiros, especialmente à noite, quando nos reunimos na fogueira contando histórias e lendas sobre aquelas paragens. Foi num desses debates interessantíssimos, justamente quando falávamos dos bugres, assíduos habitantes que há poucos anos atrás ainda caçavam naqueles vastos campos, fomos surpreendidos pelos arremessos de pedras no meio do grupo, atingindo alguns e batendo nas panelas. Foi então que nos veio a explicação dos vaquianos. São os compadres, ou seja, os bugres, meio civilizados, ainda nômades, e que muitas vezes percorrem a serra gostando de assustar os brancos. Seria mesmo? Parte dos imigrantes europeus que vieram para a colônia Dona Francisca trouxeram consigo a cultura do excursionismo, já presente na Europa. Com isso, grupos como o Deutsche Turnverein, atual Sociedade Ginástica de Joinville, realizaram expedições para conhecer atrativos naturais da região, como o próprio Morro da Tromba. Foram diversas escaladas por volta dos anos 1880. A Deutsche Schule, escola alemã, e outras escolas também realizavam excursões como estas nos anos 1900. João Paulo Schmalz também fez parte do Deutsche Turnverein e guiou diversas expedições pelo grupo, principalmente para o Morro da Tromba. Schmalz foi um grande apreciador da natureza que viveu em Joinville, vindo da Suíça. Era um verdadeiro naturalista, coletava insetos e plantas em suas excursões, mantendo um acervo com milhares de exemplares. Além disso, fazia registros climáticos na fazenda Pirabeiraba. Eram anotados dados de precipitação, temperatura, ventos, eclipses, fases da lua, aspectos das nuvens, geadas e enchentes. Tudo isso com início por volta de 1886, um grande feito para a ciência. Há diversos materiais de Schmalz espalhados pelo mundo, como as essicatas de plantas coletadas no Morro da Tromba, que estão armazenadas no United States National Herbarium. Sua história também está ligada à conquista do Pico Jurapé, montanha imponente que encanta os finais de tarde dos joinvilenses com as belas cores em tons alaranjados, por vezes rosados, que iluminam o horizonte a oeste da cidade após o sol se pôr por detrás de sua silhueta. Ao longo do ano, o sol caminha de norte a sul pelo perfil das Montanhas Azuis. A origem do nome, que hoje denominamos de Jurapé, possui alguns desdobramentos ao longo da história. Nos primeiros mapas que se tem registro, encontrou-se denominações como Pico de Ajurapeu, Ajurapéa, Anhurapém, Ajurupéa. Em registro de Jerônimo Coelho, de 1846, fala-se de uma picada de caçadores que, saindo do rio Cachoeira, rumava para o oeste, onde hoje são as ruas 9 de Março e Otto Bem, era conhecido como Caminho Jurapé. O significado do nome pode ter sua origem no Guarani antigo ou no Tupi-Guarani, simbolizando, por exemplo, Caminho do Papagaio. Este termo pode estar associado com a migração dessas aves em determinadas estações do ano, sentido serra litoral e vice-versa. Bom, Jurapé pode ser amarelo, né? E Ju é para nós é amarelo. Ju, né?
rapé, Vem da palavra tapé também. tapé, caminho, né? Né? Então, tem vários significados de uma palavra só, né? Então, né, pode ser jurapé, né? Pode ser caminho cheio de espinho. Pode ser também. Então, assim, a gente tem algumas referências do que poderia ser, né? O que os antigos queriam falar com esse nome, mas que hoje foi aportuguesado, vamos dizer assim, né? Poderia ser Aiurapé, que vem da palavra caminho da palavra, Aivu. Aivu é o som da palavra, Aivu. E Rapé vem de Tapé, caminho da palavra, ou caminho do conhecimento. Ajurapé, Aju é um lugar de onde eu vim, Aju Tapé, é o caminho da onde que eu vim. Então, sempre se remetendo a caminhos. Às 6 da manhã do dia 5, depois de termos tomado o restinho do café e que repartido deu a cada um meia xícara, subimos o último declive até o cume do Jurapé. Foi sublime o momento em que pela primeira vez pisaram gentes civilizadas neste lugar, o morro mais alto de toda a costa da província. Viam-se as outras serras e cumes muito abaixo, e nenhum da mesma altura. O panorama que nós tínhamos não pode ser descrito. Foi assim que relatou a chegada ao Pico Jurapé João Paulo Schmaltz, que, com mais 6 integrantes, chegaram ao cume no dia 5 de junho de 1886, na manhã do 3º dia de empreitada, abrindo picada pelas matas densas da floresta atlântica. Este foi um marco para o montanhismo joinvilense. Notifico ainda que, para subir o último ponto, servimos-nos de um rasto que todos dissemos que só os bugres podiam ter feito, e que, no lado noroeste, desce para as serras ao lado esquerdo da estrada Dona Francisca. Então, se a gente começar a falar dos povos que viveram na Baía-Babitonga, a gente vai recuar em torno de uns 10 mil anos. Na verdade, seria a região onde está a Baía-Babitonga, né? Nesse período, o oceano estaria um pouco mais distante. A gente estaria falando dos povos Umbu. Na arqueologia, a gente chama tradição Umbu, que são povos de caçadores e coletores. E eles, tradicionalmente, eles ocupavam o interior do estado, né? O Planalto, a Serra, dos 4 estados, 3 do sul e o sudeste, e perambulando por aí enquanto caçadores-coletores, né? Percorrendo e fazendo muitos caminhos. Depois, se a gente pensar do ponto de vista cronológico, a gente vai ter os sambaquianos. Esses grupos aqui na região, eles viveram entre 6 e 1000 anos antes do presente, né, AP. Aí, no final do período de ocupação desses grupos, começam a aparecer vestígios de povos G. A gente começa a ver evidências de povos G, e o principal indício é a cerâmica, mas a gente consegue, pela cronologia e por alguns aspectos da cultura material que a gente encontra, relacionar com esses povos que seriam, na verdade, ancestrais dos Xoklen e Caingangue, né? E depois a gente começa a ter também, mais ou menos nesse período, um pouco depois, a presença guarani, né? Então, a gente teve, nessa região, no mínimo, 4 grupos culturais que viveram aqui, todos tiveram a serra, né, como um elemento de pelo menos passagem, alguns até vivendo na serra, né, nesses lugares montanhosos. A gente está cansado um pouco de chegar aqui e as pessoas chamar a gente de invasor de uma terra que é nossa. Seria tão bom se a gente pudesse viver em harmonia, né? E que houvesse esse respeito com o ser indígena, né? Com esse respeito com tudo aquilo que a gente é, como ser humano, como povo originário que tem direito a viver desse jeitinho,
Yandere koapu, dajare koveima, taquatupora. Dajare koveima, uvirapora. Jajapama, yandero pora, jabulama. Etava ekweru, omukaimba, yandero tupan, oredavakwe. Essa música é triste, cara. Você vê as criancinhas cantando, mas é uma música triste, porque ela está contando que no nosso lugar a gente não tem mais um lugar bom de morar. A gente não tem mais madeira boa para fazer uma casa de reza. A gente tem pinhos. Para que a gente possa fazer uma boa casa de reza, para que a gente possa só se alegrar com nossos filhos. Aí, esse pouquinho que sobrou, a gente só quer preservar. Só isso. Ninguém sabia mais como subir. Nem lá o pessoal que mora nos pés, né? Não. Aqui ninguém sabe como, aonde e como subir lá. Aí o Schlock descobriu ele era chefe mecânico da antiga Molt Motor. Diz, não, eu me lembro, porque ele ia lá, antes de chegar no pé do cume, tem que atravessar uma serra, eles chamam de, como é? A Serrinha. A Serrinha, desce, depois tem um vale, depois sobe, né? Diz ele, não, eu me lembro. Aí prontificou-se e junto. Aí ele com o Schlock e eu, um sábado fomos de bicicleta até lá fora. E quando chegamos lá na casa do pé, aí o seu Mansky lá disse, Jungs, vocês vão apanhar aquela chuva. Eu olhando, digo, seu Mansky, olha, um céu tão limpo, mas essas nuvens lá é chuva. E dito e feito, nós nem tínhamos atravessado a Serrinha, mas desabou. Uma tempestade, nem deu tempo de abrir a barraca. Choveu a noite inteira. Não deu para subir naquela vez. Mas aí ele disse, olha, aí ele explicou, se atravessando aqui, vocês descem e vão naquela direção, vão chegar ao rio Jurapé. Atravessam e aí começa a subida, né? Schlock e eu fizemos isso. E nós dois mantivemos sempre a picada limpa e marcada, né? A mãe dizia, minha filha, Jurapé não suba o Jurapé sem experiência, né? Eu disse, não, mas eu vou. Daí o Gustavo, não, tranquilo, a gente vai te dar apoio e tal. Mas aí quando a gente chegou ali na altura da cachoeira, eles viram meu grau de dificuldade e tal. Eu disse, bom, então vamos fazer o seguinte, você fica aqui, a gente sobe, né, e a gente pega na volta. Aí, tá tranquilo para mim, ter chego até aqui já foi uma vitória, né? Mas depois que eu descansei, dei uns 15 minutinhos, eu só perguntei para eles, assim, tem alguma bifurcação lá para cima? Não. Aí depois de 15 minutos peguei e subi. Fui até o cume. E a minha filha Ana Luísa me acompanhou, né? Minha parceirinha de montanhas. E essa foi minha primeira montanha.
A ideia parece que veio da Suíça ou dos Alpes austríacos, que tinham os cumes um livro para cada um assinar, né? Aí nós fizemos, né? Foram 3 caixas de folha de zinco, um encaixado no outro para não pegar umidade, e depois ainda numa caixa de madeira, né? E assim montamos os cumes. Perfeito, Célio. No Jurapé, no Tromba, no Crista, não? E no Araraquara, no Paraná. Isso aí culturalmente, né, surgiu, até onde a gente sabe, na Europa, né, que assinava um livro para deixar registrado o que você esteve lá no cume da montanha, né. Depois aqui no Brasil foi adotado, né, tanto no Rio de Janeiro, Paraná, né, o Círculo de Marumbiniças de Curitiba, né, até um dos fundadores do Círculo dos Marumbinistas de Curitiba era joinvilense, né, Rodolfo Stan. E daí, aqui na nossa região, tentamos, né, durante as várias vezes, fazer isso. Um local que culturalmente tem e sempre teve é o Jurapeu. Importante salientar que os cadernos de cume, a função, o objetivo principal dele é registrar a tua passagem, né, pela montanha, a hora que você passou, né, e para onde você está indo. Isso auxilia muito se você se omitir, né, na descida, ou se perder, para saber se você teve lá no cume ou não, né? O Castelo dos Bugres, juntamente com o Monte Crista, está entre as montanhas mais frequentadas do Nordeste de Santa Catarina. Foi e ainda é a escola para muitos montanhistas da região. Sua formação rochosa desperta a atenção das pessoas. Do alto das rochas é possível avistar, a sudeste, outra formação imponente e que apresenta a mesma origem geológica, o Morro Pelado. Na mesma direção, vislumbra-se o Pico Jurapé e suas montanhas irmãs. Logo depois, a cidade de Joinville, no sentido inverso do majestoso pôr do sol por detrás das montanhas azuis. O Castelo dos Bugres, assim como o Morro Pelado, o Pico Jurapé, são formados por uma rocha denominada de conglomerado, uma rocha de origem sedimentar, com aproximadamente 600, 550 milhões de anos. Como é uma rocha sedimentar, o conglomerado é formado por vários outros tipos de rocha, fragmentos de vários outros tipos de rochas que estão envolvidos por um cimento arenoso que dá esse aspecto de concreto. Se vocês notarem, há alguns seixos arredondados que indicam que foram retrabalhados em ambiente fluvial, no fundo de rio. As primeiras manifestações da escalada técnica, porque subir uma montanha é uma escalada, independente do terreno que você está subindo, né? Pode ser uma caminhada no mato, vai mudar o terreno só, pode ser no mato, pode ser na rocha, pode ser no gelo. E o Castelo dos Bugres aqui foi onde a escalada da nossa região deu os primeiros passos na parte da escalada técnica em rocha. Apesar do montanhismo ser praticado há bastante tempo aqui na nossa região, desde o Centro Excursionista Monte Crista, que já dava, né, que já subiam as montanhas, a parte da escalada técnica era em rocha, não era muito praticada. O pessoal do Monte Crista escalou uma coisinha ou outra e tal, né, subiram bastante montanha, mas escalaram um pouco em rocha. E depois, então, no meados dos anos 80, quando o Centro Excursionista Barriga Verde é fundado, esse pessoal ele foca bastante na escalada em rocha também. Tinha um grupo, o Júlio Sá, Carlos Lischka, foi o pessoal que fundou o Centro Excursionista Barriga Verde e começou a subir um pouco de pedra, assim, começou a praticar a escalada em rocha. Eles já haviam escalado um pouco em São Francisco do Sul, um pouco em Campo Alegre, e foi aqui no Castelo que eles vieram para testar o que eles estavam aprendendo. Fizeram o rapel ali na face norte, abriram os primeiros top ropes aqui pelo Castelo, bateram os primeiros grampos. Então, o Castelo dos Bugres serviu de palco para essa primeira geração conseguir desenvolver as primeiras técnicas, os primeiros caminhos verticais, né, as primeiras vias de escalada aqui na nossa serra, tanto aqui no Castelo como no Pelado. Depois dessa primeira geração do Barriga Verde, né, do CBV, que praticava escalada em rocha, teve um hiato na região. Ninguém mais
praticava a escalada em rocha. Então, quando a gente começou, em começo dos anos 90, a minha geração, eu, Reginaldo, Ednilson, a gente começou a frequentar o Centro Excursionistas Barriga Verde, e lá a gente deu de cara com bastante material, com bastante informativos, jornais que vinham do Centro Excursionista Brasileiro, que vinham de outros lugares, Clube Alpino Paulista, e com esse material que a gente começou a estudar a escalada técnica em rocha mesmo. E também a gente herdou um armário cheio de material de conquista, que essa que eu acho que foi a principal herança que a gente teve do Barriga Verde, que eram grampos, pitons, que a gente conseguiu utilizar num primeiro momento para abrir as vias que a gente precisava para escalar em rocha. E daí para frente a gente não parou mais, né? Outros associados do clube fizeram cursos também de escalada e começaram a escalar com a gente começou a desenvolver a escalada. E daqui a gente então abriu mais vias aqui no Castelo, abriu umas primeiras vias que foram até o cume do Morro Pelado. Desenvolvemos bastante a escalada na região ali de São Francisco do Sul, onde tem bastante pedra exposta, Monte Crista. Foi tudo nessa época, nesse começo dos anos 90, meados dos anos 90, onde a escalada técnica em rocha realmente se consolidou aqui na nossa região. Ali em 2000 e alguma coisinha surgiu a JM, né? Que em grande parte cumpria assim com aquelas funções que o CBV tinha, apesar do CBV não ser uma associação, né? Ser um tipo de negócio diferente, eram coisas bem afins, né? Então, grande parte do pessoal do Barriga Verde acabou migrando para a JM. E hoje o CBV tá integrado lá na JM. O CBV nunca morreu de verdade, né? A JM foi fundada em 2003, mas as conversas, né, as discussões começaram em 2002, por aí. A gente sentiu um vácuo nesse sentido montanhismo organizado em Joinville. A principal bandeira da JM ficou bem frisada, que seria a conservação dos ambientes de montanha aqui da região de Joinville. Eu fui eleito o primeiro presidente, mas no início eram 17 ou 18 sócios, que foram os sócios fundadores, né, que fundaram a JM. A reunião de fundação foi na casa do Alexandre Langer, né, o vulgo Topeira. Acredito que os primeiros escaladores que passaram por aqui, sem dúvida, foram os indígenas, né? Os povos originários, até porque o nome da montanha, né? Assim como que os imigrantes chegaram aqui, chamaram de Castelo dos Bugres. Então, provavelmente, eles foram os primeiros que subiram aqui por essas pedras e andaram aqui nessa montanha. Em geral, todos os abrigos, as cavernas, os abrigos sobre rochas, grutas, têm alguma evidência da presença humana. Porque, na verdade, são abrigos naturais e que esses grupos aproveitavam de uma forma ou de outra. Até hoje, às vezes, a gente ouve essa referência do bugre, né? Que é uma forma que os colonizadores se referiam aos povos indígenas, né? Não especificamente para um povo em geral, mas era indígena, era povo originário, né? Tinha a pele mais escura, ou era negros da terra, né? Ou era bugre, né? Era o povo que existia aqui, né? E ficou, né, no registro histórico o nome do lugar lá, né? Castelo dos Bugres, né? Já o Morro Pelado tem essa denominação por ser um monólito desprovido de vegetação densa, mas o mesmo foi primeiramente identificado como Pico do Corcovado, conforme registro de mapa datado de 1846.
denominação atribuída provavelmente pela forma que o mesmo é visto desde a cidade de Joinville. Uma vez lá no vale, lá no Jurapé, sabia o lugar onde uma anta pernoitava, né? E uma vez, quando subimos, cheguei lá, a anta tinha recentemente evacuada e o lugar ao redor estava quente, digo, ela tinha pernoitado, né? Aí foi ver, ela foi subindo a picada também. Foi até o pico e desceu do outro lado. É um bicho bonito. Algumas medidas já foram tomadas para preservar e conservar parte dos ambientes da Serra do Mar. A criação de unidades de conservação está entre elas. A Área de Proteção Ambiental da Serra Dona Francisca é uma unidade de uso sustentável, que tem, dentre seus objetivos, proteger os recursos hídricos e a fauna silvestre e garantir a conservação de remanescentes da Mata Atlântica. O Pico Jurapé, Morro Pelado, Castelo dos Bugres e Morro da Tromba estão inseridos nessa área de proteção. Parte da Serra da Tromba insere-se também no Parque Ecológico Prefeito Rolf Collin, que tem o objetivo de garantir a preservação das cabeceiras dos rios que contribuem para as bacias do Piraí e Cubatão. O Monte Crista, apesar de abrigar um rico ecossistema e patrimônio cultural, ainda carece de proteção por meio da criação de alguma unidade de conservação. Mesmo com essas áreas de proteção criadas, ainda existem muitos problemas ambientais. Nessa atual fase do montanhismo, né, dessa visitação em massa que as montanhas, né, os ambientes naturais estão recebendo, a gente vê, né, a questão do montanhismo organizado primordial, né? Não adianta você preparar a montanha para um montanhista. A gente entende que precisa preparar o montanhista para a montanha, né? Historicamente, os montanhistas são grandes, né, defensores e conservadores dos ambientes de montanha. Então, acho que a maior mensagem é essa, né? Fortalecer os clubes, as entidades de montanhismo para que façam esse papel, né? E as pessoas reconheçam, veem que não é só os clubes, não é um monte de gente indo para a montanha, e sim um monte de gente indo para a montanha, né? Com a visão de conservar esses ambientes, né? E perpetuar essa cultura da conservação dos ambientes de montanha aí. Ao adentrar no universo das montanhas, é importante entender que este é o habitat de diversas espécies. Por isso, devemos manter o equilíbrio nos passos e a reflexão no olhar. A harmonia entre o natural e o humano é uma condição para a nossa existência. Você percebe? Se eu estivesse assim na frente, ou quando eu estive, ou se eu, né, na frente de um monte, de uma montanha, imponente e formosa montanha, que bom você estar aí e me ser dado te admirar, te conhecer, sentir a tua grandiosidade, teus encantos, teus segredos e te amar. De uma forma ou de outra, em algum momento, iremos nos conectar com os caminhos vivenciados por aqueles que um dia aprenderam com ela. A Serra do Mar. Eu tinha uma placa na entrada da minha chácara lá no estaleiro. Preservar para viver. Vamos continuar nessa luta, sempre. E muito obrigado por tudo que o senhor fez por nós.